já ouviu falar sobre hipercifose, hiperlordose e escoliose? Esses são os 3 nomes de desvios da coluna. Embora a coluna seja a principal estrutura óssea do nosso corpo, muitas vezes a gente negligencia o cuidado com ela. Além dos fatores genéticos, os maus hábitos diários podem ser verdadeiros vilões quando o assunto é desvio da coluna. Postura inadequada ao longo da vida, a falta de exercício para fortalecer a musculatura estão entre as principais causas. Para falar sobre a saúde da nossa coluna, a gente conversa agora com o médico ortopedista, Dr. Felipe Pires. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Olá, Abi. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, doutor, viu? mais uma vez. Obrigado novamente, viu? Doutor, coluna é uma coisa que todo mundo lembra, porque todo mundo já sentiu dor algum dia. É verdade. Tá entre as principais patologias de dor no corpo, músculo esquelético, tá a coluna, realmente. Explica pra gente a nossa coluna, doutor. Abi, vamos lá então. Olha, esse protótipo tá bem legal. A coluna a gente tem 33 ossinhos. Então aqui é um ossinho, outro ossinho, ossinho. Ela é dividida entre a parte cervical, que é o pescoço. A parte torácica, que é nossas costas, a parte lombar, que é onde a gente apoia, e o finalzinho aqui da coluna, que é o sacro e o cóccix, que são os ossinhos, que isso aqui, na verdade, como curiosidade, era para ser uma cauda, acabou encolhendo e ficou só um biquinho de ossinho aqui. Que interessante. Interessante. A coluna, Abi, quando a gente olha a pessoa de frente, ela tem que ser reta, alinhada. Então, se você tiver um desvio para um lado ou para o outro lado, a gente chama de escoliose. Que a gente consegue ver pelo ombro, doutor? Que a gente consegue ver pelo ombro, a gente consegue ver a pessoa tá com o ombro mais inclinado e tem um teste onde a pessoa vai ficar em pé, dobrar, a outra pessoa vai olhar de trás e vai perceber que tá torto um lado em relação ao outro. É bem legal esse teste, é muito comum. Em escolas, a gente desde pequeno orienta também os professores de educação física a olharem para ver se tem esse desvio na coluna que chama de escoliose, que é o desvio lateral. Então, olhando de frente, a coluna tem que estar reta. Para ter certeza, a gente precisa de um raio-x. E o raio-x vai ver toda a coluna o quê? Reta, alinhada. Se ela está para um lado ou para o outro, ela tem escoliose. E olha que interessante, quando a gente olha a coluna de lado, ela não é reta, ela é torta. Ela tem o quê? Ela tem uma lordose da cervical. Então a coluna de lado, ela não é reta. Ela tem uma lordose, que é uma curvatura para frente, uma cifose, que é uma curvatura para trás, depois uma lordose, uma curvatura para trás e depois uma cifose, parece um S. Então olha de lado, a coluna ela parece um S. Por isso que tem o que a gente chama de hiperlordose ou hipercifose. Porque a lordose e a cifose, ela é normal, é fisiológico. O hiper é o quê? O hiper na medicina é muito. Aí é o excesso de lordose da cervical ou o excesso da cifose, por exemplo, na região torácica. E aí é que vem as doenças a partir disso. Olha que exemplo legal ali. O primeiro exemplo normal. Então, olha só. Tem a lordose da cervical, depois tem um Czinho da parte torácica, volta para a lombar e depois de novo. O segundo exemplo, que é a patologia, é o excesso dela. É a hiperlordose na região cervical e a hipercifose na região torácica. Onde isso é muito comum, por exemplo, Abi? Você está muito no celular, muito no computador, você está assim, ó. E aí você está forçando a cervical, aumentando essa curvinha, favorecendo a hiperlordose e tá o quê? Corcundo também, favorecendo. E a gente vê às vezes na rua os idosos andando, a gente vê que tem uns idosos andando assim, ó. Porque a gravidade puxa para baixo. Mulher também, um dia a gente veio conversar uma vez, lembra? Dos seios, né? Dos seios, exatamente, o seio acaba puxando um pouquinho para baixo. Outro exemplo interessante na região da lombar, a gente sabe que a parte abdominal, ela vai empurrar a barriga para frente e vai forçar, dando lordose na lombar. Então, mulher grávida, gestante, a gente vê que o quê? Tem um aumento dessa proeminência. E aí acaba que fica o bumbum até um pouco mais avantajado, ela acaba andando mais desse jeito. Parece dar um espaço assim, E né, daí quando você põe a mão, parece que tem um buraco. Exatamente, é isso mesmo. Ou mesmo o homem, que às vezes acumula muita gordura abdominal,
também força para frente, a gente acaba vendo também essa região da lordose, na lombar mais avantajada. Então o bumbum, você acaba olhando e vendo esse bumbum um pouco mais proeminente para trás. Doutor, quando a gente fala da escoliose, é possível desde criança a gente ter? Uma vez eu ouvi que se a gente caísse muito, né, a gente ficava torto. Isso é verdade, doutor? Isso volta, não volta? Como que funciona? A escoliose, olha que interessante, Abi. Primeiro a gente tem que entender que a escoliose já é um desvio anormal da coluna. A gente aceita, a gente faz uma radiografia panorâmica e não tem que ter desvio nenhum. Mas até 10 graus a gente ainda considera normal quando a gente mede no raio-x. Acima disso já é patológico. A escoliose sendo patológica, ela pode começar desde criança. Então existe a escoliose idiopática infantil. Então desde criança a gente consegue. E é isso que é muito interessante conversar hoje, porque a gente consegue prevenir e tratar antes dessa escoliose aumentar. Olha isso. Existem também algumas doenças congênitas, então a criança nasce com essa escoliose e precisa ser tratado. Como que a gente trata, por exemplo? A gente vai avaliar o grau dessa escoliose e nos casos mais graves a gente tem que usar um colete. Muita gente quando está em casa acha que aquele coletezinho simples, não é esse, a gente está falando de um colete, chama colete de Milwaukee. É um colete realmente diferente, onde ele vai pegar do pescoço e vai até a lombar. Esse daí é uma órtese, também não é esse, é realmente um colete que pega do pescoço e vai até a região lombar, travando, impedindo com que essa doença aumente. Então, o colete não corrige a coluna. Não adianta ir no seu quiroprata e querer que ele endireite a sua coluna. Sim. A deformidade, gente, ela é óssea. Então, a gente consegue fortalecer essa musculatura, alinhar e melhorar teu aspecto. Se você olhar para a pessoa e falar assim, olha, parece que a sua escoliose melhorou. Mas quando você faz um raio-x, você vai ver que ele está igual. O que a gente não pode é deixar ele piorar. Por exemplo, você pega uma criança mais nova, uma menina de 8 anos de idade, ela já tem uma escoliose grau moderado de 30 graus, por exemplo. A gente sabe que essa criança, se não tratar desse grau, vai aumentar e pode chegar nos 50, 60 graus, em alguns casos até caso de cirurgia, para daí sim fazer esse alinhamento. Então o alinhamento da coluna, no caso da escoliose, ou mesmo de outras doenças ósseas, é cirurgia para colocar a coluna no lugar nos casos mais graves. Os casos leves, geralmente a gente trata o quê? Com fortalecimento muscular. A gente ouve muito falar do RPG, que é a sigla de Reeducação Postural Global, onde também vai fazer esse trabalho. A própria fisioterapia. Hoje está muito em alta o pilates. A natação também é muito bom. Ficar de olho na postura, com que a adolescente, o jovem fica em casa no celular, acaba também aumentando isso daí. Nos casos daí moderados, algumas vezes a gente pode lançar a mão de um colete, que seria essa órtese um pouquinho mais complexa para não deixar a deformidade aumentar. Então ela impede a progressão da doença, mas ela não corrige essa doença. E nos casos mais graves, onde a pessoa tem dor, realmente você olha, vê que tem um desvio que atrapalha muitas vezes de respirar, atrapalha com muita dor, e aí a gente indica o tratamento cirúrgico. E doutor, essa escoliose, ela pode com o tempo acontecer por má postura mesmo? Porque eu lembro muito na adolescência, quando a gente é muito tímido, geralmente a gente se esconde e fica mais... Isso também pode piorar, doutor? Pode piorar. É um dos fatores, por exemplo? É um dos fatores. A má postura, a timidez do adolescente. Então, olha só, você tem a timidez, então o adolescente está jovem, com 13, 15 anos, às vezes está com um pouquinho de vergonha do seio, aí ela tem a tendência o quê? A encolher. Só que quando ela vai encolher, olha só, você tem que olhar para frente, aí você faz isso. E aí fica essa corcunda, a corcova da região do torácica e o pescoço faz isso, acaba andando assim. E isso daí acaba atrapalhando, dá um desvio na coluna, onde tem que fazer todo um trabalho para alinhar ela de novo e conseguir o quê? Olhar no horizonte. Boa. Perguntinhas, doutor? É isso aí, temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui ó, de quem é, da Deise de São Paulo. Boa tarde, gostaria de saber, eu tenho um calombo no começo da coluna. Gostaria de saber se consigo retirar com massagem ou quiropraxia. Deise, obrigado pela pergunta, viu? Deise, obrigado. Essa acho que é
das principais perguntas que eu recebo no meu consultório. Vou virar de lado e vou mostrar aqui no meu caso aqui, ó. Gente, não sei se vai dar pra ver. Aqui, quando a gente chega no pescoço, a gente tem essa última vértebra, que é a vértebra C7, da coluna cervical. Ela é, vamos mostrar aqui, ela é uma vértebra mais proeminente, então ela tem um bico maior. Ela é a última vértebra da coluna cervical e ela é muito avantajada em relação às demais. Quando associado à vértebra, já é assim para todo mundo, você tem ou o aumento da lordose, que é o pescoço, que muita curva, ou o excesso de curvatura da torácica, aonde você faz muito isso, você aparece esse caroço, que não tem como tirar, é osso. Então o osso a gente não remove, exceto com caso de cirurgia, mas não tem nenhuma indicação. Então como que a pessoa, aparece mais essa pessoa? Ela tem ou um aumento dessa hiperlordose na região cervical, ou uma hipercifose. Muitas vezes ele é muito magrinho, então como não tem muita musculatura do pescoço, o que acontece? Você consegue olhar e falar, nossa, que bico de osso estranho, mas isso daí é normal. Então o bico de osso é normal, o que a gente precisa ver é se ele tem mais alguma coisa. Por exemplo, existem algumas doenças onde o osso não é completo, a gente chama de má formação óssea. E aí sim ele tem alguma alteração no osso. Mas em 90% das vezes, esse biquinho de osso está aí, ele não vai conseguir tirar com a quiropraxia, mas fazendo um tratamento onde ele melhora a região cervical e melhora a região torácica, ele vai conseguir um alinhamento e aí vai dar para perceber bem menos esse biquinho de osso. E doutor, quando ela fala da quiropraxia, o senhor é a favor? Assim, muita gente tem medo, doutor. É algo para ser receoso, não é? Eu costumo dizer o seguinte, em relação à quiropraxia, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é uma ciência, está crescendo bastante, tem alguns estudos bem legais. O que eu sou contra é colocar a coluna no lugar, colocar o joelho no lugar, isso daí infelizmente não existe. Mas fazer uma parte de liberação miofacial, muito interessante, o quiroprata faz isso muito bem, fortalecimento muscular, isso aí eu concordo. Então a gente precisa tomar cuidado quando o excesso de movimentos muito abruptos. Já tive alguns pacientes na clínica que um movimento muito brusco travou a coluna. E quem está no meio entre um osso e outro tem o disquinho. E qual é a doença do disco? A famosa hérnia de disco. Eu já tive alguns pacientes que passaram por quiroprata ou outros profissionais, onde um movimento muito brusco fez o disquinho apertar o amarelinho. Quem é o amarelinho? É o nervo, dando a famosa hérnia de disco. E algumas vezes a gente teve que fazer uma cirurgia para poder tirar esse nervo que estava sendo apertado por uma compressão abrupta. Ai, cuidado. Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Wagner Ferrão. Boa tarde, tenho hérnia de disco, L1 e S5. E para piorar, jogo tênis 3 vezes por semana. De vez em quando minha coluna trava e tenho de ir à UPA tomar injeção. Com 58 anos, dá para fazer algo preventivo? Obrigado, Wagner, pela pergunta. Legal. Ótimo, Wagner. Olha, tem muita coisa interessante para conversar aí com você. Primeiro, que a gente tem a hérnia de disco, uma das principais, elas são realmente na região lombar, né? Na transição lombo-sacra, e aí você tem essa compressão do nervo. Sempre vale a pena fazer um tratamento preventivo. Então você faz o tênis 3 vezes por semana, lembra? O tênis é muito movimento, ó, vira para um lado, olha como você usa a coluna, vira para o outro. Mudança brusca de direção. Então você precisa sim fazer um trabalho de fortalecimento muscular, liberação, pedir alguns exames um pouco mais detalhados, que daí no caso seria uma ressonância magnética, ver por que isso está acontecendo. Porque aqui na nossa coluna a gente tem o osso, tem o disco, mas também tem a parte de ligamento, precisa ver se o ligamento está sustentando junto, tem a parte da musculatura, enfim, tem bastante estrutura aí envolvida para poder entender o que está acontecendo com você e indicar o melhor tratamento no seu caso. Boa, doutor. Mais perguntinhas? Boa, obrigado, doutor. Vamos ver aqui mais uma perguntinha da Dalva, de Cariacica, Espírito Santo. Boa tarde, doutor Abi e Léo. Tenho muita dor na lombar, não consigo identificar se é no nervo ciático ou não. Às vezes fico sem poder andar. O que faço para melhorar? Obrigado, Dalva. Ajuda a Dalva, doutor. Vou ajudar a Dalva. E a minha família do Espírito Santo, um abraço para você, Dalva.
Ó, vamos lá. Eu vou passar uma orientação bem interessante para sentir a diferença entre a dor da lombar e a dor do nervo ciático. Então, quando você tem uma dor na lombar pura, ela é uma queimação só na região lombar. Fica queimando, doendo, parece que no final do dia você está cansado. Isso é a lombalgia que a gente fala, que é uma dor na região lombar. Quando você sente essa dor na região lombar que continua, mas você sente uma fisgada que desce para a perna, o que está acontecendo? Está tendo uma alteração na região lombar, mas você está comprimindo o nervo ciático. E aí é o que a gente chama de inflamação do nervo ciático, ciatalgia ou lombociatalgia. Então, dor na região lombar, está localizada ali, é a lombalgia. Essa dor desceu, teve uma fisgada na perna, desceu para a perna direita ou para a perna esquerda, opa, aí tem alguma coisa no nervo junto, porque o nervo ciático, ele sai da coluna e ele desce para a perna. Então, você vai sentir essa fisgada na perna. Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas, vocês são demais. Um beijo pra vocês, que enche a gente de pergunta aqui, ó. Da Regiane Souza, Juiz de Fora, Minas Gerais. Boa tarde, amados do Santa Receita. Boa tarde, Regiane. Meu filho tem 16 anos, 1,92 m e foi diagnosticado com escoliose. Reclama de dores na coluna. O que fazer para melhorar essas dores? Obrigado, Regiane. Regiane, o seu né, filho de doutor? 16 anos, passa um pouquinho de altura para mim aqui, que eu tenho 1,71, eu tô querendo um pouquinho de altura do seu filho. Ó, 1,92, realmente é uma altura alta, ele tem 16 anos. Aí a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, o estirão do menino, ele é dos 13 aos 15 anos. Então, provavelmente ele já passou esse estirão. Muitas vezes essas dores na coluna, nas pernas podem estar ligadas também ao estirão. 1,92, a gente tem que tomar muito cuidado. O brasileiro, a média de altura do brasileiro é 1,70, 1,75. Então, as coisas não foram feitas para as pessoas muito altas. Então, automaticamente, acaba que muitas vezes ele está em casa, tem que inclinar para passar em uma porta. Muitas vezes o sofá ele não foi feito para ele. E aí, realmente, ele pode ter o quê? Uma alteração postural. E aí, reclamar de dores nas costas. Outro dado interessante é procurar um seu ortopedista, fazer uma radiografia da coluna e ver o grau da sua escoliose. Se essa escoliose é o grauzinho mais leve, se é o grauzinho moderado, para indicar o melhor tratamento. Mas com uma orientação já imediata para você. Fortalecimento muscular, pegar no pé, porque esses meninos de 16 anos ficam bastante no celular, assistindo TV em casa, no Santa Receita também tudo torto, não. Pede para a turma sentar lá, apoiar a coluna lombar certinho, olhar para o horizonte, que são dicas que vão ajudar bastante ele. Boa. Doutor, vieram muitas perguntas. Que bom. Nem a gente conseguiu aqui fazer algumas, então você de casa continue mandando. O senhor já volta pra gente continuar respondendo as perguntas? É um prazer estar aqui. Hoje é o último programa do ano meu, hein? Agora só em janeiro. Não, então não vai ser não, a gente vai resolver isso aí. Vai resolver isso aí, doutor? Mas obrigada, viu? Se realmente for o último, que já é dezembro, né, doutor? Tá chegando. Pois é. Obrigada por tudo, Obrigado, viu? Meu prazer estar aqui, adoro estar aqui. E nós adoramos você, a gente recebe muitos comentários de que você explica muito bem, é muito que didático, que Deus abençoe o senhor sempre, viu? Eu até arrepiei aqui, porque eu venho com prazer e vou sempre na casa da mãe, não importa o que aconteça, eu passo lá para agradecer, que adoro estar aqui de verdade. Amém. O senhor é iluminado, doutor. Um beijo para a família inteira, viu? Obrigada por estar aqui com a gente sempre. Você de casa, aproveita para seguir o doutor, porque ele responde pergunta, ele faz vários vídeos, vai contando isso para você. @doutordr.felipepires e o site é doutorfelipepires.com.br. Obrigada. Obrigado, Lari.